E falando um pouquinho agora da graduação, né? Você é especialista em direito previdenciário ou está fazendo uma pós na área previdenciária? O que você tem buscado de aprimoramento, né, dentro da área previdenciária? Bem, eu estou finalizando a pós agora em julho, né? Mas eu já posso me considerar que eu já tenho muita experiência. Posso contar a Aham. história da pós? Claro, fica à vontade, conte aí para nós. Bem, eu comecei a pós, eu lembro exatamente o primeiro dia Aham. de aula. Eu comecei a pós dia 12 de junho de 2022, Dia Dia dos dos Namorados. Namorados, exatamente. Só que eu fui fazer uma prova de concurso de delegado lá em São Paulo e aí eu acabei tendo que faltar a primeira aula, que foi no sábado. Aham. Aí comecei a fazer, e aí eu não consegui finalizar porque eu tive algumas faltas, e aí a pós pediu que eu remarcasse para Aham. fazer, para pagar os módulos, e eu falei, quer saber, eu vou começar tudo de novo, né? Vou fazer novamente. E para mim foi ótimo. Com relação a network, as minhas amizades são todas derivadas da pós, Que né? legal, né? Após um ambiente É um bem ambiente. legal para você fazer, né, parceria com o pessoal que é da área, aprender junto, né? Eu acho um Exatamente. ambiente muito Muito bacana. bacana, as pessoas ali estão todas para se ajudar. E aí eu sempre contando a minha história, vim de Manaus, não conheço muitas pessoas, e aí as Aham. pessoas me abraçaram, Que né? Eu me senti legal. muito abraçada, Aham. né? Tanto com os alunos quanto os professores, né? Eu também fiz muitas amizades com os professores lá. Aham. E a pós da UNOeste, não puxando sardinha e não fazendo propaganda, é uma pós muito boa, né? Aham. Com relação à network, porque você consegue conhecer, conhece muitas pessoas, e isso te abre muitas portas. Para mim, eu E é uma pós muito antiga, né? Porque eu acho que já existe há quase 15 anos essa pós-graduação. Ela é muito tradicional aqui no Oeste Paulista e sempre, né, formando muitos profissionais que são da área. É uma pós em que o aprendizado prático é muito valorizado também, né? E qual matéria que você mais se interessou, assim, que na pós você pensou, olha, eu nunca tinha visto essa matéria, de repente algo que te chamou a atenção? O que você mais aproveitou nessa pós? Mas Pô, mas tem que você... falar de matéria, sei lá, são tantas matérias. Olha, eu gostei de todas, se eu for falar assim. Não, mas tem alguma coisa assim que, tipo, tal benefício Não, olha, gostei mais, uma coisa eu tô que em eu acho, capacidade. uma coisa que eu vou dentro do direito previdenciário, a gente pode encontrar vários nichos, né? Aham. E o nicho que eu vou me especializar é no benefício por incapacidade, porque é algo Legal. que eu me identifiquei, que eu gostei, e Aham. é nesse nicho que eu vou focar, né? E é importante, né, mesmo para quem atua na área previdenciária, é como você disse, né, a área previdenciária ela tem inúmeras sub-áreas, né, subtemas que você pode se especializar dentro disso, né? Então nós vemos hoje escritórios especializados em servidores públicos, em aposentadoria especial, escritórios especializados em segurados rurais, né? E na área que envolve a incapacidade, né, nos benefícios por incapacidade, nós vemos também que existe uma preparação, algo além de só relatar o que a pessoa tem junto à documentação médica, né? Hoje nós temos escritórios que já atuam em parcerias com médicos, que estruturam os laudos, que pedem para o segurado a documentação correta, e isso ajuda bastante o perito no momento da análise, né? Porque o perito ali ele vai ter um tempo muito curto com o segurado, né? Então, o que você acha dessa especialização dentro dos benefícios por incapacidade? Você acha que é algo válido para a advocacia? Acho muito válido, até porque nós temos o tema 1124. Isso. Tema 1124, que o processo administrativo ele já tem que começar perfeito. Exatamente. Né? Porque senão lá na frente, no judiciário, caso, né, seja indeferido, as provas que você levou, que você está levando tem que ser a mesma do processo administrativo. Perfeito. Então, mais do que nunca, existe essa preocupação de orientação com relação a fazer um processo administrativo perfeito, como chamam, né? Aham. Para você já chegar... Tem que levantar tantos questionamentos e tantos entendimentos por parte do INSS, né? Não, então, perfeito. E falando sobre o tema 1124 do STJ, né? De fato, hoje o processo previdenciário, ele não nasce mais na petição inicial, né? Há muitos anos já é pacífico que é necessário o requerimento administrativo. Mas há coisa de 15, 20 anos, muitos advogados não faziam nem o requerimento administrativo, entravam com ação direta na justiça. E aí depois o judiciário entendeu que não, que é necessário fazer o requerimento administrativo. E agora com o tema 1124, o que ficou consolidado é que não basta só o protocolo administrativo.
ele tem que ser um processo administrativo qualificado, ele tem que trazer as provas, tem que trazer tudo que está ali. Porque muitas vezes o segurado ele vai no INSS, leva parte dos documentos e só depois procura um advogado. Então é aí que nasce a importância de ter uma assessoria previdenciária já desde o início. Porque desde o primeiro momento ele precisa levar ao INSS todas as provas para que depois no judiciário ele se utilize do mesmo processo administrativo. Porque eu já tive muitos casos assim que o segurado foi sozinho até o INSS, levou a documentação e depois eu tive que pedir para ele muitos documentos a mais e fazer um novo processo administrativo. Porque aquele processo administrativo que ele fez era insuficiente, com aquelas provas ali realmente não tinha como deferir o benefício para ele, não tinha como o INSS conceder. Então, em razão disso, cada dia mais, né, o processo previdenciário ele já nasce no processo administrativo, né? O pré-requerimento, a entrevista ali com o segurado, a entrevista que vai trazer ali os documentos são necessários, é cada dia mais importante. Verdade. E é bom a gente falar também para os nossos ouvintes que existem algumas informações no próprio INSS, né? No Instagram do INSS, que deu maior rebuliço. Por quê? Porque ele colocou, olha, você não precisa, você quer segurado, que você quer abrir um processo administrativo, fazer o seu pedido, você não precisa de advogado. Né? Isso não é verdade, gente. E justamente por isso, sabe qual é o maior réu da Justiça Federal hoje? É o INSS. Então, como que ele orienta as pessoas a não procurarem um advogado, não procurarem um especialista e irem sozinhas? Vai ser indeferido. E aí, com esse indeferimento, ele ganha tempo, né? E aí você se prejudica. Aí você entra assim, mas esse sistema não funciona, o INSS não funciona, eu não vou nem mexer com isso, porque isso não funciona. E, na verdade, o INSS quer mesmo que você acredite nisso. Ai, meu Deus, estou falando mal do INSS. Sim. Não, pode falar. O INSS quer mesmo que você acredite nisso, que lá não funciona, porque quanto menos pessoas tentarem chegar ao sistema, melhor para eles. E, mais uma vez, eu digo, você tem que ir atrás de um advogado. Você precisa de uma orientação. E eu acho que é bem isso que você falou, né? O segurado, ele pode fazer sozinho o requerimento, mas quando ele faz o requerimento sozinho, ele não sabe as regras do processo administrativo, quais documentos são mais importantes, ele não sabe a forma como ele vai requisitar isso ao INSS. Ele não sabe, dentro da instrução normativa 128, para aquele pedido que ele está fazendo, quais são os requisitos. Exatamente. A questão da justificação administrativa, né, de você pedir testemunhas no âmbito administrativo, os recursos que são possíveis na via administrativa. Então, tudo isso, o segurado que é leigo, ele não vai ter acesso, ele não vai conseguir desenvolver sozinho. Então, o INSS, de fato, a informação de que você pode fazer o requerimento sem o auxílio de um advogado, ela é válida no sentido assim, de que de fato ele pode fazer esse requerimento, mas o que vai resultar nesse requerimento é o maior problema. E eu vejo uma problemática até maior, porque tem benefícios que são concedidos, e aí a pessoa sai do INSS dizendo, olha só, eu consegui meu benefício e não precisei nem contratar um advogado. Só que muitas vezes aquele benefício que está num valor, vou dar um exemplo aqui, de R$3.000, era para ser num valor de 4 mil, de 5 mil, e ele acha que está levando alguma vantagem por ter conseguido o benefício. Então, ainda que você procure um advogado, para o advogado te dar certeza de que o melhor benefício para você é aquele, é com aquela renda, naquela data, é importante a assessoria, porque o benefício, ele depois não tem como você renunciar mais a esse benefício. A partir do momento que você recebe o benefício, ele se torna definitivo. Então, não tem mais como consertar depois. Até dá por meio de alguma revisão ou outra, mas se a questão foi, por exemplo, a data em que você aposentou, você não tem mais como desistir depois. Então é muito importante que o advogado te diga se aquele é o momento certo de você aposentar, ou se de repente você contribuindo por mais 6 meses ou mais um ano, ou mais um espaço curto de tempo, você não vai ter uma renda muito maior.